prova, né? A prova é na próxima semana, quarta-feira. Mesmo esquema da primeira prova. A gente tem que ver como é que vai ser a última. Mas isso a gente deixa para depois. Então, bom dia a todos. Vamos continuar aqui com a aula relativa à carta de Smith. Então, só relembrando essa transparência que a gente viu na aula passada. E se por acaso vocês tiverem a carta, o ábaco de Smith à mão, é interessante. Talvez ajude a acompanhar com menos problema a aula de hoje. Então, basicamente, o que a carta de Smith faz é associar graficamente o coeficiente de reflexão, gama, com a impedância Z correspondente naquela posição S. O ábaco representa graficamente esse coeficiente de reflexão usando a representação polar. Então, círculos, no caso aqui em azul, concêntricos, né, em relação ao centro do ábaco de Smith, representa a amplitude desse coeficiente de reflexão. Aqui no centro, módulo 0, e como a carga vai ser sempre passiva, esse módulo nunca vai ser maior do que 1. Então, o módulo unitário vai estar associado à borda dessa carta de Smith, exceto essas escalas aqui fora, que ajudam a identificar a fase desse coeficiente de reflexão da maneira usual. A fase 0 vai estar aqui à direita, e aí você vai lendo a fase em graus com a ajuda de uma das escalas que você tem aqui por fora. Ou você pode, ao invés da fase, obter direto a distância relativa ao comprimento de ondas, que está associada à fase desse coeficiente de reflexão. Você também tem duas escalas aqui fora, onde você pode obter a variação, não valores absolutos, mas a variação dessa posição S em relação ao comprimento de onda. E aí vai depender se você está caminhando na linha de transmissão na direção da carga, S diminuindo, fase aumentando, sentido anti-horário, ou na direção do gerador, S aumentando, fase diminuindo, sentido horário. Os dois sentidos, né, as variações relativas a estes dois sentidos estão aqui nessas escalas, as duas mais externas. Ao invés de desenhar as linhas de amplitude e fase do coeficiente de reflexão, porque isso você que traça, com a ajuda de uma régua e de um compasso, essas linhas você pode traçar aquelas que forem necessárias para a solução do problema. Ele traça aqui outras linhas, outras curvas, que representam a parte real e imaginária da impedância correspondente, só que normalizada em relação a Z0. Dessa forma, a carta de Smith torna-se universal. Ela vale para qualquer linha de transmissão, para qualquer impedância característica. Os círculos correspondem à parte real normalizada e os arcos de círculos, positivo para cima, negativo para baixo, corresponde à parte reativa normalizada. Para cima, indutiva, para baixo, capacitiva. E aí, nós vimos algumas características na aula passada da linha de transmissão. Nós vamos continuar na aula de hoje com observações, antes de mostrar alguns exemplos relativos à carta de Smith. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, são observações, são mais 6 observações que eu julgo serem muito importantes na hora de resolvermos problemas envolvendo essa carta de Smith. Então, primeira observação fundamental, não se esqueça que na carta de Smith, os valores de impedância são normalizados em relação a Z0. Isso vale, inclusive, para linhas de transmissão dispersivas, com valor de Z0 complexo. Então, antes de botar o valor da impedância na carta de Smith, você é obrigado a pegar a calculadora, fazer a divisão por Z0, e aí
essa impedância normalizada Zn é que você vai marcar na carta de Smith. Ou o contrário, você resolve o problema, o pontinho para numa certa posição, lá você vai ler os valores da parte resistiva e da parte reativa daquela impedância normalizada, e na hora de voltar para terminar o problema, não se esqueça de multiplicar o valor do Zn por Z0, isso é feito na calculadora, para aí você realmente obter o valor da impedância correspondente naquela posição. O mesmo vale para a admitância. A carta de Smith, como a gente vai ver daqui a pouco, também vale para resolver problemas utilizando valores de admitância. Lembrando que a admitância é o inverso da impedância. Aí, no caso, não se esqueça que a normalização é em relação à admitância característica, que é o inverso de Z0, o nosso Y0. Então, isso é um erro muito comum quando a gente trabalha com admitância. Por exemplo, você tem uma linha de transmissão de 50 ohms, mas você quer trabalhar com admitância. Aí você se esquece que o Y0 é o inverso do Z0. Ou seja, para normalizar, você não divide por 50, você multiplica por 50. Porque, na verdade, você está dividindo pelo inverso de 50, o inverso de Z0. Então, não se esqueça disso aqui, ó. Você trabalha com valores normalizados. Impedância é normalizada pela impedância característica e a admitância é normalizada pela admitância característica. Isso ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Outra observação, que já foi feito várias vezes, né? Não se esqueça, o coeficiente de reflexão, ele está associado, né? A gente já viu essas equações antes, à impedância normalizada. Por isso que a gente trabalha com impedância normalizada na carta de Smith, ó, por causa dessa última relação. Repare, essa última relação aqui, ó, ela vale independente do valor de Z0. Por isso que a carta de Smith é universal. Ela vale para... Você pode usá-la em qualquer linha de transmissão. Se, por acaso, não houver perdas, e quase todos os problemas, exceto um, que nós vamos resolver nas próximas aulas, lida com linhas sem perdas, para facilitar, para não ficar muito chato, tá? Porque se você entender como resolver com perda, sem perdas, depois com perdas é tão simples quanto. A gente vai mostrar um caso com perdas para você ver qual é a pequena diferença que você tem que fazer. Então a gente vai resolver quase todos os problemas aqui são com linhas sem perdas, consequentemente o K real. Se o K for real, então, ó, o módulo dessa exponencial é unitário, de maneira que o módulo do coeficiente de reflexão, não o coeficiente de reflexão, mas o módulo dele torna-se constante, igual ao módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga. O módulo é constante, a fase não, a fase varia. Então, o coeficiente de reflexão varia, mas o seu módulo é constante. Ou seja, quando você trabalhar em linhas sem perdas, você vai trabalhar sempre em cima de um círculo. A não ser que aconteça alguma coisa, né? Você acrescente alguma coisa no meio da linha de transmissão. Isso a gente vai ver na próxima aula. Mas enquanto você não fizer isso, ó, você trabalha sempre sobre um círculo. E é sobre esse círculo que a fase do coeficiente de reflexão varia e, consequentemente, o valor da impedância normalizada varia ao longo da linha, percorrendo a linha num sentido ou no outro. Então, o fato de você trabalhar sobre um círculo vai simplificar muito, né, na hora de você resolver problemas. Se por acaso, né, antecipando, se por acaso a sua linha tiver perdas, o K é complexo, vai ter um alfa. Ou seja, a amplitude varia com a posição. Ao invés de você trabalhar sobre um círculo, você trabalha sobre uma espiral. Mas todo o resto vai ser o mesmo. Você só vai ter que se preocupar com o novo raio, o novo módulo do coeficiente de reflexão na medida em que você anda na carta de Smith. Aí os cálculos têm que ser feitos com a ajuda de uma calculadora para você calcular o novo raio, o novo módulo
do coeficiente de reflexão associado à nova posição. Mas a gente só vai ver num problema específico. Quase todos os demais problemas, a gente vai sempre assumir linhas sem perdas para facilitar. Alguma pergunta? Professor, em algum momento eu vou precisar do compasso? Com certeza. Se fosse a prova, se a prova fosse presencial, com certeza. Como a prova é feita em casa, você tem mais tempo para fazê-la, você pode evitar o compasso com a própria régua. Mas o compasso ajuda muito. Se você pode conseguir um compasso, eu sugiro que você utilize, né? E como vocês já não estão tão acostumados a usar compasso como antigamente, cuidado para, quando você for resolver o problema, não furar a mesa, né? Não se esqueça de colocar alguma coisa por baixo. Beleza ou não? Tá bom. Em relação a essa observação, alguma pergunta? Então, casos particulares. O que a gente gostaria que acontecesse o tempo inteiro é que não houvesse reflexão, ou seja, toda a potência fosse entregue à carga. Módulo do gama zero unitário. De tal maneira que a impedância da carga é a mesma impedância característica da linha de transmissão, e a gente já viu em aulas anteriores que nessa situação a impedância torna-se constante, igual a Z0. Consequentemente, nesta situação, quando você normalizar a impedância, como ela é igual a Z0, Z0 dividido por Z0, 1. E esse 1 corresponde ao centro do ábaco de Smith, onde passa aqui o círculo de Rn igual a 1, também chamado de círculo de casamento. Então, na próxima aula, a gente vai tentar entender melhor por que isso aqui é chamado círculo de casamento. E onde esse círculo é cortado pela curva, pelo arco, que aqui é um segmento de reta, correspondendo à parte reativa nula, já que positivo é para cima, valores reativos negativos para baixo. Então, aqui no centro é a reatância nula. Onde os dois se cortam? Exatamente aqui no centro. É o Zn igual a 1. Beleza? Não havendo perguntas, vamos prosseguir. Então tá lá, o círculo de casamento Rn igual a 1, e aqui o segmento que representa o arco, onde o xn é igual a 0. Os dois, nunca ignore qualquer interseção aqui de atrás. Na interseção entre eles, você tem a sua impedância, aqui no caso, a impedância normalizada igual a 1, que é exatamente no centro da carta de Smith. O caso que a gente quer evitar é justamente o módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga unitário. E se a linha não tiver perdas, esse vai ser o valor do módulo do coeficiente de reflexão em qualquer posição S. Corresponde a esse círculo externo aqui, É a borda do ábaco de Smith. Para fora são as escalas que ajudam você a identificar a fase. E quando é que você vai estar sobre essa borda? Isso acontece quando a sua impedância é puramente imaginária, puramente reativa. Se ela é puramente reativa, significa que a resistência é nula. O círculo de resistência nula é esse externo aqui, Ou então, quando o módulo dessa impedância vai para o infinito, um aberto. Então, as três situações onde você vai estar sobre este círculo externo são ou a carga é puramente reativa, Rn igual a 0, ou num aberto. E o aberto pode ser tanto o Rn tendendo para o infinito, ou o módulo da reatância, tendendo para o infinito. Esses dois casos aqui correspondem a este ponto aqui na extrema direita. Todos os demais pontos referem-se à carga puramente reativa. Nessas situações, você vai ter reflexão total.
É a região mais afastada, obviamente, né? Mais afastada do centro da carta de Smith. Não havendo perdas, o argumento dessa exponencial é puramente imaginário. Não havendo perdas, K é real, é o próprio beta, que nesse caso é igual a 2π sobre lambda. Por causa desse 2 que aparece aqui, isso significa que a periodicidade dessa função não é lambda, e sim lambda sobre 2. Ou seja, você está nessa posição, dá uma volta completa na carta de Smith, volta para a mesma posição. Dá outra volta na carta de Smith, mesma posição. Consequentemente, quando você dá uma volta na carta de Smith, e aí não importa o sentido, pode ser na direção do gerador ou na direção da carga. É o mesmo que percorrer meio comprimento de onda. Você percorre meio comprimento de onda ao longo da linha de transmissão. Idealmente, né, se a linha não tiver perdas, você volta a ter o mesmo valor de coeficiente de reflexão e, consequentemente, o mesmo valor de impedância ZS. A leitura da fase do coeficiente de reflexão, como já foi mostrado várias vezes, é feita da maneira usual. Tem uma escala aqui que permite você fazer a leitura do valor em graus. Consequentemente, para resolver problemas na carta de Smith, você precisa de régua e compasso, mas pelo menos você não precisa do transferidor. Já tem um transferidor aqui, embutido na carta de Smith. Vocês sabem o que é um transferidor? Reparem, por causa desse sinal de menos, quando S, a posição S, aumenta, ou seja, quando você anda no sentido, na direção do gerador, o S aumenta. O que acontece com a fase do coeficiente de reflexão? Diminui. Diminui. Nessa nossa representação polar, fase diminuindo é percorrer o ábaco no sentido horário. Se você estiver caminhando no sentido, na direção da carga, o S está diminuindo. Consequentemente, a fase está aumentando. É o sentido oposto. Então, quando o S cresce, a fase do coeficiente de reflexão diminui, você percorre o ábaco no sentido horário. É a direção, na direção do gerador. No sentido oposto, na direção da carga. Isso está marcado com umas letras pequenininhas na escala correspondente. São as duas escalas mais externas aqui nessa carta de Smith que eu passei para vocês. Alguma pergunta? Sim, professor. Oi. Como que eu entendi que eu estou em direção, então eu estou variando o L, consequentemente eu estou variando... O L não, o L não. O L é fixo. Desculpa, Variando o S. O S. Beleza? O L aí, não. Aí eu estou variando a fase. Do coeficiente de Eu tenho que reflexão. chegar a um valor correto de fase? É isso que eu não estou entendendo muito bem. Talvez. Eu é que não entendi a pergunta. Talvez daqui a pouco, quando a gente começar a resolver os primeiros problemas, isso fique mais claro. Eu vou pedir para você guardar essa pergunta para daqui a pouco. Se você sentir que ainda continua com a dúvida, pergunta, tá bom? Beleza, obrigado. O problema todo sou eu. Eu gosto muito de falar, e até agora a gente não resolveu problema nenhum. Mas calma que a gente vai resolver alguns, tá bom? E não se esqueça, no livro tem um monte de problemas e vocês têm a solução desses problemas. Então não deixem de complementar a aula depois com a ajuda dos problemas do livro. Mais alguma pergunta? Então, mais uma observação. Essa observação agora é importante. Perdão. Tem mais uma além dessa. Mas essa também é importante. A animação falhou. Isso aqui devia aparecer no final. Então, faz de conta que isso aqui não existe. Depois a gente chega nisso aqui.
Alguns problemas envolvem localização de máximos e mínimos de tensão sobre a carga ao longo da linha de transmissão. Não se esqueçam, se a carga estiver descasada, você vai ter a onda refletida. E essa onda refletida vai fazer com que o envelope da tensão varie. E aí você vai ter máximos e mínimos de tensão ao longo da linha de transmissão. E já foi dito aqui que os valores do máximo e do mínimo de tensão, se você dividir um pelo outro, faz com que você obtenha a taxa de onda estacionária. Eu vou aproveitar que a equação apareceu. E com a taxa de onda estacionária, você obtém um módulo do coeficiente de reflexão naquela posição onde você fez o cálculo. Sendo que, se a linha não tiver perdas, esse módulo do coeficiente de reflexão vai ser o módulo do coeficiente de reflexão ao longo da linha de transmissão, independente da posição S. Módulo, não fase, módulo. Consequentemente, você não determinou o coeficiente de reflexão, você determinou apenas o seu módulo. Para determinar a fase, você precisa também saber aonde o máximo ou o mínimo de tensão ocorreram. O mínimo de tensão ocorreu a 5 centímetros da carga. Aí você transforma aqueles 5 centímetros em comprimentos de onda e, com isso, você consegue obter uma nova informação que, junto com a TOI, vão te dar agora a amplitude e a fase do coeficiente de reflexão e, consequentemente, o valor da impedância da carga que você tem no final da linha. A gente vai resolver, se tudo correr bem na aula de hoje, um problema envolvendo isso. Então, é importante, por causa de problemas dessa natureza, que são práticos, identificar na carta de Smith, na hora que você desenha um círculo correspondendo a um certo módulo de coeficiente de reflexão, onde estão os máximos e mínimos de tensão. Beleza? Então, olha só, esta é a fórmula da onda de tensão. A parcela incidente e a parcela refletida. Que também pode ser reescrita dessa maneira. Lembra que o coeficiente de reflexão nada mais é do que a razão entre a onda refletida pela onda parcela incidente. Isso aqui é um fasor, é um número complexo, né? É representado por um valor complexo, fasor. Não se esqueça, gama não é real. Esse gama é um número complexo. Quando é que ocorre o máximo ou o mínimo, né? Vamos começar pelo mínimo. Quando é que ocorre o mínimo do módulo dessa tensão? O mínimo valor do envelope dessa onda de tensão? Em que situação isso aqui vai ter um módulo mínimo? Ó, pensa nisso aqui como se na soma de dois fasores, dois vetorzinhos. Quando é que o vetorzinho, o fasor que sai dessa operação, vai ter o menor módulo? Quando o ângulo de gama S for 180? Exatamente. Porque aí vai ser negativo o valor? Isso. E na carta de Smith, aonde a fase do coeficiente de reflexão é 180? Ou π? Aonde? Justamente. Aonde? Você acabou de passar por aí. 180. Isso Então, aí. Este ponto vai corresponder, todos os pontos à esquerda vão corresponder aos mínimos. Comecei pelo máximo, né? Todos os pontos à esquerda vão corresponder ao mínimo de tensão. Então você sabe, ó, este ponto corresponde ao mínimo de tensão. E usando o raciocínio parecido, consequentemente, este ponto vai corresponder ao máximo de tensão. Que posição é essa? Não sei. Lembra que a posição S igual a 0 não está pré-definida na carta de Smith. Vai depender da impedância que você põe lá no final. Uma vez conhecida a posição S igual a 0 na carta de Smith, ou, de acordo com o enunciado, conhecida uma certa posição, automaticamente as posições do máximo
e dos máximos, né? Porque isso aqui é periódico, dos máximos e dos mínimos em comprimentos de onda estão definidos. E aí você andando até fazer o S igual a zero, vamos supor que você parou aqui, ó. Aqui é o teu S igual a zero. Aí você com uma lupa vai lá e vai ler o valor da parte real e da parte imaginária da impedância correspondente a esta posição. Se essa posição for a S igual a zero, é a impedância normalizada da carga. Aí você multiplica por Z0, determinou o valor da impedância. A gente vai resolver daqui a pouco um exercício envolvendo esses conceitos. Então não se esqueçam, quando a fase do coeficiente de reflexão for 180 graus ou menos 180 graus, o que acontece nesse extremo aqui, ó, ali você tem um mínimo de tensão. No ponto diametralmente oposto, onde a fase é zero, você tem um máximo de tensão. E a razão entre o V máximo e o V mínimo define a taxa de onda estacionária. Na carta de Smith está escrito aqui SWR. Você pode ler esse módulo do coeficiente de reflexão com a ajuda de duas escalas que você tem aqui embaixo. Uma que vai de 0 até 1, que é essa daqui, ó, te dá um módulo do coeficiente de reflexão. E a primeira aqui em cima te dá a SWR, ou a TOI. Indo de 1 até infinito. Então, esses valores você pode ler com a ajuda dessa escala aqui embaixo. Alguma pergunta? Beleza? Vamos prosseguir. Essa era a observação que não é tão fácil de visualizar, mas vamos lembrar, ó, que nós vimos em aulas anteriores que a impedância e, consequentemente, a admitância são periódicas, período lambda sobre 2, ou seja, você dá uma volta na carta de Smith, você volta para o mesmo ponto. E, consequentemente, o mesmo valor de impedância normalizada e, consequentemente, o mesmo valor de impedância. O mesmo vale para a admitância. O que não era muito óbvio, a gente teve que fazer algumas manipulações trigonométricas para observar isso, é que quando você percorre, né, lambda sobre 2, você volta para o mesmo valor. Mas se você percorrer lambda sobre 4, o valor vira isso daqui, ó. É o inverso do valor do ZS multiplicado pelo quadrado da impedância característica. E algo semelhante, né, análogo, ocorre para a admitância. Só que usando valores correspondentes da admitância, né? Ora, se você trabalhar com valores normalizados, você vai dividir por Z0. Então, repare, quando eu dividir isso aqui por Z0, do outro lado, isso aqui vai estar dividido por Z0. E quando eu dividir isso por Z0, repare, o Z0 ao quadrado some. Vai ficar Z0 sobre ZS. Ou seja, se eu andar meia volta, se eu estou aqui e percorri meia volta só na carta de Smith, o valor que eu vou ler aqui é o que em relação ao valor do ponto diametralmente oposto? É uma pergunta. Eu estou aqui, eu li lá um valor de admitância, impedância normalizado, Rn, Xn. Aí eu, com a ajuda do compasso, da régua, etc., eu vou para o ponto diametralmente oposto. Aqui, ó, eu faço uma nova leitura. Conjugado? Oi? Fala, pode falar. É o complexo conjugado? Não, olha para cá. Não. Tá aqui, ó, na tua cara, ó. O inverso. Você vai ter o valor inverso. Não é o complexo conjugado, é o inverso. Deu para ver ou não?
Não consegui ver, professor. Vamos lá. Divide por Z0, né? Porque, vamos lembrar, na carta de Smith, trabalhamos sempre com impedâncias e admitâncias normalizadas. Então, ó, divide aqui, ó, tá vendo essa igualdade? Divide dos dois lados por Z0. Então, aqui, ó, vai ficar Z dividido por Z0. E aqui? Z0 sobre ZS, que é o contrário do de cima. Ah, ok. Vamos lá, agora parênteses. É o contrário ou o inverso? Qual é a forma mais correta? O inverso. E O pronto, inverso. beleza. Então eu falei correto. O inverso. Então repara, quando você vai para o ponto diametralmente oposto, você tem o inverso do valor do Z. E vice-versa. E vice-versa. Só que o inverso do Z, o que, que é? O que, que é o inverso do Z? O que, que é o inverso da impedância? Admitância, Y. Exatamente. Então repare. Dependendo do problema que a gente vai resolver, às vezes você tem uma linha de transmissão em paralelo com outra. Às vezes você tem linha de transmissão em série com outra. Quando você tiver linhas de transmissão em paralelo uma com a outra, você trabalha melhor com admitância. Você sabe que cargas, né, paralelas umas às outras têm a sua admitância dada pela soma das admitâncias de cada uma. Então, tem certos problemas onde é melhor trabalhar com a admitância. Então, imagina o seguinte. Então, em primeiro lugar, se você der andar um quarto, né, meia volta, um quarto de lambda, né, meia volta na carta de Smith, você passa para o ponto diametralmente oposto. E nesse ponto diametralmente oposto, você vai ter o inverso. Então, vamos supor o seguinte, eu estou andando na transmissão, aqui é o valor do Z, normalizado. Só que naquele ponto S, naquela posição S, tem outra linha de transmissão em paralelo. Então eu não quero o valor do Z, eu quero o valor do Y, eu quero o valor da admitância. Eu não preciso fazer nada, eu simplesmente pulo para o ponto diametralmente oposto e ali vai estar o valor da admitância normalizada que eu preciso. Repare que isso aqui não é andar, é lambda sobre 4. Eu não vou andar, eu estou na mesma posição S, ó, na mesma posição S. Só que agora eu quero trabalhar com a admitância. Simplesmente você pula para o ponto diametralmente oposto e prossegue o problema dali. Essa relação ficou clara? E vice-versa, tá, pessoal? E vice-versa. Você está aqui trabalhando com valores de admitância, mas de repente você quer voltar a trabalhar com valores de impedância. Tudo que você faz é pular para o ponto diametralmente oposto, com o mesmo S. O S é o mesmo. Lembra que nessa escala aqui fora, não há valores absolutos de S. Aquela escala é para você ajudar, né, a medir, a colocar variações do S. Então você pula para o ponto diametralmente oposto e ali você continua andando na linha de transmissão e resolvendo o problema que tiver que resolver. Essas relações, essa transparência, ficou clara para vocês? Alguma pergunta? Professor, se eu estou no mesmo círculo, Uhum. quer dizer que se eu estou no mesmo círculo, que é esse caso aí, o módulo do coeficiente de reflexão não varia. Isso. Porém, como você andou π sobre 4, o ângulo mudou. Exatamente. Então... Não tem problema? Tem sim. Ou seja, a fase do coeficiente de reflexão continua sendo associada ao ponto do Z. Quando você pula, esquece o coeficiente de reflexão, a fase dele. Aí você está usando o ábaco só para obter valores da admitância, sem ter que pegar a calculadora e inverter esse valor. Lembra que a carta de Smith foi feita na primeira metade do século XX. Então, ela ajudava bastante a fazer essas contas aqui, ó. Beleza? Mas a fase do coeficiente de reflexão continua associada a este ponto do Z. Beleza? Ok, então eu só vou fazer isso para descobrir o valor do módulo. Exatamente. Tá bom. Beleza? Beleza. Aí você está trabalhando com admitância. Esquece o coeficiente de reflexão.
Tudo bem. É só para obter o novo valor da admitância. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Então, finalmente, agora vamos fazer algumas continhas com a ajuda da carta de Smith. Isso aqui é uma transparência antiga. Então, só um dos problemas aqui, mais tarde, não sei nem se vai dar para ver esse problema na aula de hoje, a gente vai lidar com linhas com perdas. Então, todos os problemas, exceto um, vamos trabalhar com linhas sem perdas para facilitar. Ou seja, o módulo do coeficiente de reflexão é constante, vamos estar trabalhando sempre num círculo. E aí nós vamos tentar resolver primeiro alguns probleminhas simples, só mostrando, né, o que acontece quando você varia a posição S, você vem para cá, e nessa nova posição S você quer saber o valor da impedância correspondente naquela posição. Por exemplo, se S for igual a L, é o valor da impedância nos terminais do gerador. Importantes, né? Um valor importante na hora de você calcular a potência fornecida pelo gerador, como a gente já viu antes. Então, ao invés de você usar a calculadora para calcular aquele valor de ZL, você pode usar o ábaco. Você põe lá a distância percorrida em comprimentos de onda andando na direção do gerador, onde você parar, ali vai estar o valor da impedância. Aí você volta para a calculadora e termina de fazer os cálculos resolvendo o circuito equivalente. Então vamos resolver inicialmente alguns problemas bem bobinhos, bem simplesinhos, que talvez tirem algumas das dúvidas que vocês têm em relação à carta de Smith. Então, nessa primeira etapa, problemas, né, onde a gente, dada a posição S, qual é a impedância naquela posição e, consequentemente, qual é o coeficiente de reflexão, ou vice-versa, né? Então, no caso de linha sem perdas, o segredo é reconhecer que quando você varia a posição S, você tá percorrendo sempre um círculo. Um círculo onde o coeficiente de reflexão é constante. E, consequentemente, igual ao coeficiente de reflexão sobre a carga. Lembre-se, o círculo representa o módulo desse coeficiente de reflexão e a fase que você lê representa a fase do coeficiente de reflexão. E aqui vai estar o ponto da impedância normalizada. O valor da admitância normalizada é o diametralmente oposto. Mas aí, ó, esquece a fase do coeficiente de reflexão. A fase do coeficiente de reflexão é lida no ponto correspondendo à impedância, Z. Por causa da fórmula que nós mostramos antes, relacionando impedância Z com o coeficiente de reflexão. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Olha lá, impedância. Então, mais uma vez a fórmula. Foi dado que numa certa posição Z, que você já... numa certa posição S, você tinha lá um certo valor de impedância, você normalizou e deu 2 mais J3. Aí eu peço que você, naquela posição, me forneça o coeficiente de reflexão. Repare que eu não estou pedindo o módulo do coeficiente de reflexão. Eu quero o coeficiente de reflexão todo. Amplitude e fase. Como é que a gente faz isso? Então, repare, foi fornecido o valor da impedância normalizado. 2 mais J3. Como é normalizado, não tem dimensão. 2 mais J3. Então, com a ajuda, né? No meu caso, com a ajuda de uma lupa, eu vou procurar nessa escala aqui embaixo, ó, qual é o círculo que corresponde à parte real normalizada 2. Ó. É aquele ali em azul. Alguém não está enxergando esse... Ó, vou passar o círculo em azul ali, ó. Ficou muito clarinho. Alguém não está enxergando?
Se você tiver o ábaco à mão, vai ajudar bastante. Olha para o ábaco e vê se você consegue identificar aqui, ó, o valor 2. E, consequentemente, este é o círculo da parte real normalizada 2. Se alguém não estiver vendo ou não estiver entendendo, pergunta agora. Então, eu sei que a impedância normalizada vai estar sobre esse círculo aqui, ó. Agora, a outra informação, a parte reativa positiva, então é para cima. 3. Então, com a ajuda dessa escala que você vê aqui, ó, do lado, um desses valores vai ser 3. Então, com a ajuda lá dos óculos ou da lupa, você enxerga e vai ser, ó, este arco daqui, ó. Aqui vai ter o valor 3, este é o arco correspondendo à parte reativa mais 3. Aonde as duas curvas interceptam, ali está o ponto correspondendo à impedância normalizada 2 mais J3. Você desenha esse ponto, marca lá com lápis, com a ajuda de uma régua, traça esse segmento a partir do centro do ábaco, e com a ajuda da escala que tem aqui, se tudo correr bem, você vai ler a fase do coeficiente de reflexão. No caso aqui deu aproximadamente, não sei se é exato ou não, 26 graus. Então, daqui para cá você tem 26 graus. É a fase do coeficiente de reflexão correspondente a este valor de impedância. Aí você pega um compasso, desenha o círculo todo, mas óbvio que você não precisa. Com um compasso, você pega essa distância e vem aqui para baixo, ó. E com a ajuda dessa escala, você vai ter o módulo desse coeficiente de reflexão. E o problema está resolvido. Óbvio que esse valor aqui, 0,745, não foi obtido, né, olhando a Terra, até porque eu não tenho vista mais para isso. Foi resolvendo essa conta aqui. Mas, enfim, aqui está o valor da amplitude do módulo, né, e da fase do coeficiente de reflexão, correspondendo a este valor de impedância normalizado. Alguma pergunta? Ficou claro? Alguém me fez uma pergunta antes que eu falei assim, ó, espera um pouquinho, vamos ver se os problemas que a gente vai resolver ajudam a esclarecer. Esclareceu alguma coisa ou não? Ou ainda não foi isso? Eu entendi, professor. Tipo assim, beleza? Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho. Pronto, vamos lá. Por que você está analisando esse valor que você pegou na horizontal? Tem as escalas ali embaixo na horizontal. Isso. Você verificou qual desses valores? Tem uma escala aqui que aparece amplitude, o módulo do coeficiente de reflexão. É essa daqui, ó. Tem uma escala aqui que vai, ó, é a da esquerda, hein? Para aqui, ó, a gente não vai usar nenhuma dessas aqui. A gente só vai usar duas aqui. A gente só vai usar duas aqui. Uma é essa daqui. Aqui tem um monte, ó. Repare que tem um monte de escalas aqui. A gente só vai usar duas. Uma é essa daqui, ó. Aqui deve estar escrito alguma coisa de módulo do coeficiente de reflexão ou coisa parecida. É uma escala que vai de 0, que corresponde ao centro, vai até 1. Vai até 1 aqui, ó, que corresponde exatamente a essa borda aqui, ó. E outra aqui em cima, é a primeira aqui, ó, do lado esquerdo, que é o valor correspondente da taxa de onda estacionária, que em inglês vai estar escrito aqui SWR, que vai de 1 até infinito. São as duas únicas escalas que você vai usar aqui embaixo. Aqui em volta você vai usar 3. Uma mede o S em comprimentos de onda na direção do gerador, outra, S não, a variação. Uma te dá a variação do S na direção do gerador, outra na direção da carga, e outra é a fase do coeficiente de reflexão associado à impedância naquela posição. Esclareceu? Sim, a gente não vai utilizar
do centro para a direita, Não. só centro para a esquerda. E nem todas as que estão aqui, só duas. Uma é essa daqui, é a segunda de baixo para cima. E a outra é a primeira ona aqui em cima. O resto você vai ignorar. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Agora eu vou fazer um exercício ao contrário. Eu vou dar o coeficiente de reflexão e pedir a impedância normalizada correspondente. Então, é outra coisa, tá? Imagine agora que o seu coeficiente de reflexão tem amplitude, módulo, né? 1/3, 0,33333, e fase 90 graus. Calcule o Zn correspondente àquele coeficiente de reflexão. Então, com a ajuda, mais uma vez, do compasso, você vem aqui, ó, nessa escala e abre o compasso de maneira que a amplitude, os raios do círculo seja 0,33333. Aí você faz isso com a maior das paciências, né? E aí você desenha um círculo com a ajuda do compasso, esse círculo. Então você sabe que a impedância vai estar em algum ponto sobre esse círculo. A próxima informação é a fase deste coeficiente de reflexão é 90 graus, que obviamente é aqui em cima, né? Então, com a ajuda de uma régua, você traça o segmento correspondendo à fase de 90 graus. Consequentemente, onde os dois se cruzam, ó, ali você vai fazer o valor vai fazer a leitura da impedância normalizada. Não é da admitância, é da impedância. O valor da admitância é o ponto diametralmente oposto. Mas se você está precisando de impedância, então você vai ler o valor nesse ponto. Por ali vai cruzar um círculo. Um desses círculos vai passar exatamente naquele ponto. E não passou. Extrapole. Né? Pega um que passa um pouco embaixo, o outro que passa um pouco em cima, usa um pouquinho de inteligência e faz uma aproximaçãozinha. No caso aqui do nosso problema, o círculo foi esse daqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando, está muito clarinho. E pelo mesmo ponto passam desses arcos, que no caso foi esse daqui, ó. Logicamente que os valores foram escolhidos para dar certinho aqui no ábaco. E aí, com a ajuda dessa escala, você lê o valor do xn, que nesse caso é positivo, porque está para cima. E com o valor dessa escala aqui, ó, você lê o valor do Rn, que neste caso, nesse problema, deu 0,8 mais J 0,6. Multiplica isso por Z0, você vai ter o valor da impedância correspondente àquele coeficiente de reflexão. Alguma pergunta? Professor, e se eu quisesse achar a admitância desse ponto, como é que faria? Aí você pegaria, né, com a ajuda da régua, você estenderia essa linha, pegaria o ponto diametralmente oposto e faria a leitura. As linhas que servem para os valores da admitância normalizada são as mesmas da impedância normalizada. No caso aqui, ó, como está para baixo, a parte imaginária dessa admitância normalizada teria um valor negativo. São as mesmas escalas, os mesmos valores, que está normalizado. Aí, na hora de desnormalizar, você teria que multiplicar por y0, ou seja, dividir por z0. É isso que eu não entendi. Porque tá parecendo que esse ponto aí é 0,8 menos J 0,6. Não, perdão. Vamos lá. Você está falando aqui, nesse caso? Por simetria, porque por acaso a fase do coeficiente de reflexão é de 90 graus, por simetria, você tem razão. Neste caso particular, a admitância normalizada vai ser 0,8 menos J 0,6. Por acaso, por simetria, o inverso é o conjugado. Por simetria.
mais conhecido como cagada. Né? Por simetria, deu, mas não é sempre assim, não. Foi só nesse caso, porque a fase deu 90 graus. Repare que algo semelhante aconteceria se a fase fosse menos 90 graus. Foi por simetria. Uhum. Beleza ou não? Quer tirar a teima? Se você tiver uma calculadora à mão, ponha esse valor na calculadora e tire o inverso. Por acaso, vai dar o conjugado complexo. Mas foi por simetria. Simetria. Se tivesse caído aqui, ó, não teria dado isso. Concorda comigo? Sim, teria dado Foi essa outro. a sua dúvida ou não? Sim, mas tá parecendo. Não, eu entendi. Beleza. Entendi, sim, entendi. Simetria. E aí, para desnormalizar, não sei se a palavra é essa, é só utilizar o y0 dessa vez. Se for admitância, sim. Beleza. Tá? Beleza. E aí vem a confusão, que o y0 é o inverso do z0. Aí às vezes o cara esquece, entendeu? Ou seja, vamos supor, se o z0 for 50 ohms, o y0 vai ser o inverso de 50. Então, multiplicar por y0 é dividir por z0. Entendeu? Essa confusão, às vezes, acontece. Mas você está entendendo o que você tem que fazer ou não? A confusão geralmente é associada a duas coisas: pressa e falta de exercício. O cara deixa, não faz os exercícios, não estuda, aí erra essas bobagens. Isso é errar bobagem. Impedância é normalizada por impedância. Admitância é normalizada por admitância. Deu para entender ou não? Sim. Alguma outra pergunta? Então, aqui, ó, o inverso deu conjugado complexo por acaso, por causa da simetria ou da antissimetria, né, que você tem nessa carta de Smith. Podemos prosseguir? Eu consegui, de alguma maneira, medir a TOI nessa linha de transmissão. É outro problema, tá? Eu medi a TOI e, consequentemente, com a ajuda da calculadora, eu calculei que o coeficiente de reflexão correspondente é 1/3. Isso só para não ter que desenhar outro círculo, né? Então vai ser o mesmo círculo vermelho aqui, ó. 1/3. Eu quero saber, ao longo da linha de transmissão, qual é o valor máximo e mínimo do módulo da impedância que eu poderia medir ao longo dessa linha de transmissão. Tá? Enfim, é um problema só para mais um problema, já que sobrou espaço aqui embaixo, eu coloquei mais essa observação. Esses máximos e mínimos do módulo da tensão, do módulo da impedância, estão associados aqui. Onde é que a impedância é máxima, onde é que a impedância é módulo, né? Onde é que ela é máxima, onde é que ela é mínimo? No canto esquerdo e no canto direito ali do círculo. Exatamente. Aí você pode, inclusive, inferir isso com a ajuda dessa relação aqui em cima. Então, vão ser esses dois pontos aí. Lembrando que eu estou falando de módulo. Então, o módulo tem valor real. E esses valores você lê com a ajuda dessa escala aqui, ó. Aqui vai ter um valor que eu não estou enxergando direito, mas vai estar escrito aqui embaixo, felizmente, meio. Enquanto que ali é o inverso, é o ponto diametralmente oposto, é o inverso 2. Então, ali estão os valores. A impedância mínima associada ao ponto de mínimo de tensão, como esperado, e o módulo de impedância máximo, 2, associado ao ponto de tensão máxima, que é desse lado. Tranquilo? Alguma pergunta? Vamos fazer mais alguns exercícios. Agora, ó, envolvendo, tudo indica, né, que eu estou envolvendo agora neste exercício a admitância normalizada. Impedância, admitância. Ó,
Inclusive, ó, só de olhar para essas equações, a gente já consegue entender por que o valor da admitância é o ponto diametralmente oposto. Ó. É como se a fase do coeficiente de reflexão ó, pulasse de 180 graus. Ó. Aqui é mais, menos, aqui é menos, mais. Ó. Esta fórmula é o inverso dessa daqui. Tá? Enfim, então a gente pode, inclusive, né, enxergar isso olhando essas relações aqui. Ó. Mas não se esqueça, na carta de Smith, ó, essas curvas estão associadas a fase do coeficiente de reflexão está associada à impedância. Então, quando você pular para o ponto diametralmente oposto, não é que o coeficiente de reflexão mudou de fase. Você apenas está usando o ábaco para calcular este valor sem ter que usar a calculadora e tirar o inverso de um número complexo. Hoje em dia, com MATLAB, até no telefone celular você tem calculadoras que fazem essas contas, mas no passado será mais complicado. Então, se defasássemos, né? Se defasássemos, era melhor falar defasássemos, né? Gama de 180, o valor do YN será o mesmo do ZN. Enfim. Então, só como exercício, tá? Vamos imaginar que você normalizou uma certa impedância e deu 1 mais J. Aí a pergunta vai ser qual é o valor do YN. Então você pode fazer esse cálculo com a carta de Smith. Parece bobo, né? Mas mais tarde esses conceitos vão ser importantes quando a gente fizer, por exemplo, colocar uma linha de transmissão em paralelo para fazer casamento de impedância. Então, quando a linha de transmissão está em paralelo com a outra, vai ser mais útil trabalhar com os valores da admitância. Aí essas coisas vão acabar ajudando, né? Esses raciocínios vão acabar ajudando a gente a resolver o problema com menos confusão. Então, apesar de ser um problema bobinho, presta atenção. Ó. Imagina que você, numa certa posição S, calculou ali uma impedância normalizada de 1 mais J. Vamos marcar no ábaco. O círculo correspondendo a Rn igual a 1 é esse daqui. Ó. O Xn igual a 1 positivo para cima, este arco daqui. Onde os dois se encontram é este ponto. Com a ajuda de um compasso e de uma régua, você determina o ponto diametralmente oposto. Está lá o círculo. Está lá o ponto diametralmente oposto. As mesmas linhas servem para você obter o valor da admitância normalizada. Então, repare, aqui ó, não vai dar o conjugado complexo. Não tem mais aquela simetria. Ó. Então, aqui o círculo correspondente é esse daqui, ó, que passa por aqui. Eu não sei, não consigo enxergar o valor disso aqui. E vai ter um arco que passa por aquele ponto. Se não tiver, você dá uma extrapolada. Lembrando que para baixo, negativo. Isso vale para admitância também. E por acaso deu... Quer dizer, por acaso não, tem que ser o inverso. Né? Deu meio menos J meio. Óbvio, hoje em dia você faria essa conta na calculadora. Mas, por motivos que vão ficar mais claros mais adiante, ó, você pode usar o ábaco para obter o valor da admitância correspondente. Não significa que a fase do coeficiente de reflexão, por mágica, ela mudou. Ela não mudou. Isso aqui é só para você entender por que o ponto diametralmente oposto tem o valor, né, inverso do outro e vice-versa. Ficou claro? Ficou confuso? Alguma pergunta? Se por acaso aquela linha de transmissão onde você está trabalhando tem uma impedância característica de 50 ohms e você precisar do valor da admitância, então você vai multiplicar o valor da admitância normalizada por Y0.
Não é por Z0, é por Y0, admitância com admitância. Só que Y0 é o inverso de Z0. Então acaba que você vai pegar e dividir isso por 50. E este é o valor correspondente da admitância. Eu fiz questão de colocar isso daqui porque é um erro comum. A pessoa na pressa fala assim, a impedância da linha é de 50 ohms. Eu tenho que desnormalizar isso. Multiplica por... Não é multiplicar, porque aqui no caso é a admitância. Então aqui você vai dividir por Z0, porque assim você está multiplicando por Y0. Então esse é o valor da admitância. Siemens, né? 1/ohms. Então, observação, cuidado com as normalizações e, consequentemente, com as desnormalizações. Alguma pergunta? Vamos prosseguir. Num dado, enfim, mais problema envolvendo andar na linha de transmissão e obter um novo valor de impedância. Vocês já viram que, por exemplo, isso vai ser útil na hora de achar potência transferida, né, fornecida pelo gerador. Você precisa pegar o valor da impedância da carga e transferi-lo até chegar nos terminais do gerador. Ou seja, obter o valor correspondente de ZL. Tá? Aqui a gente vai fazer algo nesse sentido. Num dado ponto da linha de transmissão, cuja impedância característica é 50 ohms, você calculou, de alguma maneira, que a impedância ali naquela posição é 100 mais J 50 ohms. Aí você vai andar de 0,2 comprimentos de onda na direção do gerador. Ou seja, faz de conta, você estava aqui, ó, e veio para cá. 0,2 comprimentos de onda na direção do gerador, ou seja, o S aumentou de 0,2 comprimentos de onda. Aí a pergunta provavelmente vai ser, ache o novo valor de impedância nessa nova posição. Como é que eu resolvo esse problema? Você vai encontrar o ponto. Pronto, o primeiro vamos por partes. Exatamente. Primeiro tem que marcar no ábaco a informação que eu tenho. O círculo de raio 100, né? Isso. Mas eu vou ter que normalizar, não pode esquecer disso, né? Primeiro normaliza, depois... Isso, então. Depois você encontra o círculo para as reatâncias. Beleza? Aí vou encontrar um valor positivo, então vai ficar para cima. Aí vou encontrar o ponto, aí vou encontrar o ângulo. O ângulo não, vou encontrar o número do comprimento de onda, não sei se é assim que fala. E aí você vai andar 0,2 na direção do gerador e encontrar um novo ponto naquele mesmo círculo que você desenhar? Isso, exatamente. E o que é andar 0,2 na direção do gerador? É no sentido horário ou anti-horário? É no sentido horário. Exatamente. Então é isso que a gente vai fazer. Por partes. Então, primeira coisa é pegar a calculadora e normalizar o valor da impedância. Logicamente que aqui foi feito, né, fácil. 100 dividido por 50, 2. 50 dividido por 50, 1. 2 mais J. E lembrando, não ficou claro no enunciado, né, mas é uma linha de transmissão sem perdas. Consequentemente, o módulo do coeficiente de reflexão é constante. E aí, com a ajuda, né, dos arcos que eu tenho na carta de Smith, vou marcar. Ó. Aqui eu não fiz, eu fiz com mais rapidez. Ó, o círculo do Rn igual a 2 é esse. O arco do Xn2 positivo é este. Aonde os dois se encontram é o tal ponto. 26 graus de novo.
por acaso foi, tá? Mas aqui eu não vou precisar dos graus, não. Mas, enfim, é isso aí. Eu precisaria desses graus se eu pedisse o coeficiente de reflexão. Mas aqui a gente não pediu, a gente só precisa desse ponto, por enquanto. Aí, com a ajuda do compasso, você desenha o círculo, já que a linha de transmissão é sem perdas, então o módulo do coeficiente de reflexão permanece constante. Com a ajuda de uma régua, você prolonga esse ponto, e agora você vai precisar dessas escalas aqui, ó, as mais externas. Em particular, aquela que está associada à variação da posição na direção do gerador, que é, se eu não estou enganado, essa última aqui, a mais externa. É aquela onde você percorre o ábaco no sentido horário, ou seja, a fase diminuindo. S aumenta, a fase do coeficiente de reflexão diminui, sentido horário. E aqui você vai ler um valor. Lembra que esse valor que você vai ler aqui, ele não é absoluto. É um valor que foi pré-estabelecido na carta de Smith, porque o cara que fez a carta de Smith não sabia onde enfiar o zero, ele botou o zero aqui, ó. Talvez para não confundir com o zero de fase. Ele colocou o zero aqui, ó. Então aqui você vai ler um valor. E este ábaco, ele é tal que você tem como colocar essa posição S em comprimento de onda com três, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Porque aqui você tem o valor com 2 casas decimais e com a escala que tem aqui, ó, são 5 pauzinhos, cada um é 0,002. Você consegue obter o valor da posição com 3 casas decimais, não arredonda, 3 casas decimais. E aí você vai pegar esse valor, somar 0,2, e isso vai dar outro valor aqui, ó. 0,2 é maior ou menor que lambda sobre 4? É menor. É menor. Bom, mas que pergunta idiota, né? Não é não, porque você sabe que lambda sobre 4, 0,25 é andar metade da carta de Smith. Logo, 0,2 vai dar alguma coisa por aqui, ó. Isso é importante porque ajuda a evitar erro bobo. Fazer conta errada, principalmente quando você passa pelo zero. Você passa pelo zero, se você não tomar cuidado, você perde a contagem, porque ele começa aqui, ó, depois do zero, ele começa de novo 0,1, 0,2. Então é comum você, quando passa por aqui, você errar a conta boba, porque lembra, isso aqui não te dá a posição S. Isso ajuda a marcar, ler variações do S. O S igual a zero, você não sabe onde está aqui. Ele pode estar em qualquer lugar. Isso daqui, ó, é uma escala que foi previamente estabelecida para ajudar você a ver variações do S. Então, quando você somar 0,2, vai dar alguma coisa por aqui. Aí, com a ajuda da lupa, você andou 0,2 na direção do gerador, marcou a posição com lápis aqui, e com uma régua agora você traça aonde ela cortar o círculo, ali está o seu novo valor de impedância normalizado. Observe que não tem nada a ver com admitância, viu? É o novo valor de impedância na nova posição, onde você está fazendo o cálculo. Se por acaso essa nova posição é nos terminais do gerador, ali é a impedância ZL, que você precisa para calcular a potência fornecida pelo gerador para o conjunto linha de transmissão mais carga. Neste problema em particular, o valor deu 0, o valor normalizado, né? Se você ler com calma, este círculo que passa por aqui é o RN 0,5 e o arco é o 0,5. Mas como está para baixo, negativo. Aí você desnormaliza, ou seja, multiplica por 50. Esse é o novo valor da impedância naquela posição.
Note que a posição S igual a 0, ela não está fixa no ábaco de Smith, porque vai depender do valor da impedância da carga. Pode ser qualquer um desses pontos aqui. Isso faz com que a carta de Smith seja universal, valha para qualquer situação. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Estão todos no ar? Somos 6? Porque eu não consigo ver, eu vejo exatamente a tela aqui. Está todo mundo na aula, né? Só uma pessoa faz pergunta? Então, vamos prosseguir. Alguma pergunta? Próximo problema. Esse é um problema prático, tá? O enunciado é curto, mas é um problema prático. Antigamente, muita gente, né, calcula. Por exemplo, tem uma estação de rádio AM. Pô, a antena da transmissora, AM, a radiodifusão, é uma torre, é um monopólio, que é uma torre de quase 100 metros de altura. Como é que você calcula a impedância de um negócio desse? Pô? Então, uma maneira de medir a impedância de uma carga mais complicada, etc., é, lógico, né? Mais ou menos do jeito que a gente vai falar aqui, ó. Eu fiz medidas, conseguimos fazer medidas ao longo da linha de transmissão, achamos os máximos e os mínimos, o que foi possível achar de tensão. A linha de transmissão possui perdas desprezíveis, aqui a gente vai assumir sem perda nenhuma, ou seja, o módulo do coeficiente de reflexão constante. E uma vez medidos os máximos e mínimos de tensão, eu fiz a razão do V máximo pelo V mínimo e determinei que a TOI é igual a 3. TOI igual a 3 é uma porcaria, né? Mas enfim, é um exercício. A TOI deu 3. Eu sei que o comprimento de onda na linha de transmissão, lembra que esse comprimento de onda não é o do vácuo, é o comprimento de onda dentro da linha, depende do dielétrico que você tem lá na linha. Depende do K, depende do beta. Lambda é 2π sobre beta, não se esqueça. Lembra sempre da onda plana propagando num certo meio. Então eu sei, através de medidas, que a taxa de onda estacionária, o SWR, é 3, que naquele problema, naquela linha de transmissão, o comprimento de onda é de 40 centímetros. Eu sei também que a linha de transmissão tem uma impedância característica de 50 ohms. E eu também sei que nas medidas que foram feitas foi detectado que a 5 centímetros da carga temos um mínimo de tensão. Então repare, eu tenho a TOI e com a TOI eu tenho um módulo do coeficiente de reflexão. Eu sei que a 5 centímetros da carga eu tenho um mínimo de tensão. Isso vai me dar a fase do coeficiente de reflexão. A partir daquele ponto, eu ando 5 centímetros na direção da carga, no sentido anti-horário, eu vou parar numa outra posição. Ali vai estar o valor normalizado do ZC. Eu multiplico por Z0. Isso é uma maneira que você tem de estimar o valor da impedância da carga que você tem no final de uma linha de transmissão. Deu para entender? Que o resto é fazer conta. Então vamos lá. Vamos fazer as contas. Nós sabemos que a TOI é de 3. Então, com a ajuda da calculadora, ou até com a ajuda dessas duas escalas aqui, você vai perceber que 3, TOI igual a 3, equivale a um módulo de coeficiente de reflexão de 0,5. Ou seja, quanto de potência está sendo transmitida para a carga? Metade. Oi? 0. 0? Não, 0 na prova. Ah, tá. Coeficiente de reflexão é a razão de tensão.
Razão entre tensões. A refletividade vale o quê? A refletividade. Como é que você calcula a refletividade? Tá. É o quadrado do coeficiente de reflexão. Isso. Então, a refletividade aqui vale 0,25. 0,25. Consequentemente, a transmissividade vale 0,75. Logo, quanto está sendo passado para a carga? 75% da potência. Isso. Beleza? Beleza. Assumindo que não temos perdas na linha. Se tiver perda na linha, o cálculo vai ficar um pouco mais complicado. Você teria que fazer esse cálculo aqui e saber quanto de potência chega aqui. Se não tiver perdas, o cálculo é muito mais simples. Tranquilo? Então, bom, vamos voltar ao problema que a pergunta não foi essa. A pergunta é qual é a impedância da carga no final da linha. Só estou aproveitando para fazer algumas perguntas. Então, você sabe que o módulo do coeficiente de reflexão é meio. Então, com a ajuda do compasso e da escala que você tem aqui, ó, você abre o compasso e desenha o círculo correspondendo ao módulo do coeficiente de reflexão igual a 0,5. Outra informação que foi dada é que a 5 centímetros da carga eu tenho um mínimo de tensão. Bom, na carta de Smith, aonde ocorrem os mínimos de tensão? No extremo esquerdo do círculo. A extrema esquerda. Então você sabe que ali é um mínimo de tensão e mais do que isso, que aquele mínimo de tensão está a 5 centímetros da carga. Então, para chegar na carga, o que você tem que fazer? Andar 5 centímetros em direção a ela. Em direção à carga. Isso. No caso da carta de Smith, andar na direção da carga é no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário, porque diminuindo S, porque você está andando na direção da carga, o S está diminuindo até chegar a zero. Você está aumentando a fase do coeficiente de reflexão. Então é andar no sentido anti-horário. Só que aqui, ó, só que na carta de Smith, ó, nessa escala, você não anda em centímetros, nem em metros, você anda em comprimentos de onda. No nosso problema, 5 centímetros equivale a quantos comprimentos de onda? 1/8? 1/8, o famoso 1/8. E 1/8 de lambda na carta de Smith é o quê? Se daqui para cá é 1/4, 1/8, ó, por acaso, vai estar aqui embaixo. Então, com a ajuda da escala, você anda de 1/8 de lambda, que por acaso aqui na carta de Smith vai dar 1/4, que os valores foram escolhidos, né, redondinhos. Opa, não está lá o mínimo de tensão. Essa fórmula daqui é só para lembrar, né? O mínimo de tensão ocorre quando isso aqui vira uma subtração. Ou seja, quando a fase desse bicho é 180 graus. É desse lado aqui, ó. Aí você daqui vai andar sobre o círculo do módulo do coeficiente de reflexão constante de 1/8 de lambda. Na direção da carga, repara que aqui não é na direção do gerador, é na direção da carga. Então é no sentido oposto, no sentido anti-horário. E ali você vai marcar no círculo um outro ponto. Esse daqui, ó. E aí, com a ajuda das escalas que você tem aqui, mais uma vez você vai ler o valor do Rn e do Xn, que nesse caso é negativo, que está para baixo. Neste problema deu 0,6 menos J 0,8. Você desnormaliza, ou seja, multiplica por 50, a carga tem impedância 30 menos J 40 ohms. Alguma pergunta?
Então, repare, a TOI sozinha é uma grande informação. Te dá... você consegue com ela obter a refletividade e a transmissividade. Mas ela sozinha não te diz em que posição você está na carta de Smith. No máximo te diz que você está nesse círculo, mas exatamente aonde? Outra informação foi necessária. Por acaso aqui a informação foi que existe um mínimo de tensão a uma certa distância da carga. Como é um mínimo de tensão, o ponto é esse. Se fosse um máximo de tensão, seria este outro ponto. Dali é que você partiria. Mas por acaso, nesse exercício, foi um mínimo de tensão. Você andou 1/8 no sentido anti-horário, por acaso você parou nesse ponto. Poderia ter parado nesse, ou nesse outro. Enfim, se a distância fosse outra, né? E ali você faz a leitura do valor da impedância naquele ponto. Como aquele ponto é o S igual a 0, essa impedância só pode ser a da carga. Que ali você tem a razão entre o V de 0 e o I de 0. Ou seja, o V em S igual a 0 e o I em S igual a 0. E essa razão é ZC. Então, a observação é, note que a posição da carga, o S igual a 0 na carta de Smith não está fixo. Ó. Neste problema, o S igual a 0 é aqui. É aqui, ó. A fase do coeficiente de reflexão sobre a carga não é 0, nem 180. Ó. Por acaso, nesse problema, é menos 90 graus. O módulo é 0,5, né? O módulo de gama 0 é 0,5 e a fase de gama 0, menos 90 graus, menos π sobre 2. Alguma pergunta? Não tendo pergunta, vamos prosseguir. Então, na próxima aula, a gente vai ver uma técnica de casamento de impedância, chamada casamento de impedância com stub. Stub nada mais é que você colocar um trecho de linha de transmissão, geralmente terminado em curto, mas teoricamente também poderia ser terminado num aberto, e você coloca esse trecho em paralelo ou insere com a linha de transmissão a uma certa distância da carga, de tal maneira a reduzir, o desejado seria zerar, né? Na prática é reduzir o coeficiente de reflexão naquela posição. Se o stub não tem perdas, não tiver perdas, então isso significa que você está passando a potência para frente, de preferência para a carga. Isso equivale a fazer o casamento de impedância. Isso a gente vai ver na próxima aula. Se esse stub estiver em paralelo, então é mais interessante trabalhar com admitâncias ao invés de impedâncias. Então vamos fazer aqui um exercício envolvendo linhas de transmissão em paralelo. Então aqui, ó, a partir de uma certa posição, né, medida do gerador, a uma certa distância do gerador, lá no final eu tenho uma linha de transmissão com características 1 indo para um lado e uma outra linha de transmissão indo para o outro. Por exemplo, como é que se chama? Uma bifurcação, né? Um cabo coaxial vai para um lado, outro cabo coaxial vai para o outro. Cada um desses trechos terminados com a sua carga. Isso aqui pode ser um computador, isso aqui pode ser outro computador, ou um modem, né, de TV a cabo, outro modem de TV a cabo que chegou lá na sua casa, você puxou um modem para uma sala, outro modem para o quarto. A pergunta é qual é a impedância que eu tenho aqui, ó, nesta posição. Ou seja, essa bagunça toda equivale a uma impedância que você tem aqui no final dessa linha de transmissão. Que você vai fazer o possível para que tenha que valor?
Como assim? Você gostaria, para maximizar a transferência de potência, você gostaria que isso tudo aqui tivesse que valor? Aqui, ó, a impedância nesta posição, ó, tivesse que valor? O mesmo valor de ZG? Opa! Aqui, ó, eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui. Você gostaria que isso daqui equivalesse a uma impedância de quanto? Z0, pô. Para ter a máxima transferência de potência. Isso. Tá? Agora, quanto vai para um lado e para o outro, vai depender dessas características, tá? Então, vamos resolver um problema bobinho envolvendo duas linhas de transmissão em paralelo. E a pergunta vai ser: qual a impedância que eu vejo nesta posição aqui, ó? Deixa eu ver se a figura aqui ajuda. Aquela impedância vai ser, para esta linha de transmissão, ó, a impedância de uma carga equivalente que eu teria nesta posição. Isso ficou claro? Geralmente... Oi, pode falar. Diz que acho que fica claro. Sim. Ah, beleza. Geralmente, Z1, Z2 e Z0 têm os mesmos valores, mas eu desenhei desta maneira para mostrar que, inclusive, as linhas de transmissão não precisam ser as mesmas, ter as mesmas características da original. Por exemplo, isso aqui podia ser uma linha de transmissão com outra impedância característica, idem para aqui, entendeu? Então, tudo que se referir à linha 1, eu ponho o índice 1. Distância S1, carga ZC1, e tudo que for da outra linha, eu ponho o índice 2. E se você tivesse mais linhas, é só resolver o problema do mesmo jeito, né? Só que você teria mais valores aí a acrescentar. Como elas estão em paralelo, nós vamos preferir trabalhar com a admitância, porque a admitância você soma uma com a outra. No problema da... Cadê aqui? Então, transfere, né, ZC1 e ZC2 para o início das respectivas linhas, ou seja, o que a gente vai fazer? Vai pegar o valor do ZC1 e transferir para aqui, usando ou a calculadora ou, no caso aqui, a carta de Smith. Vamos fazer o mesmo para aqui. Vamos achar as admitâncias correspondentes, né? Invertendo os valores. Aí, cuidado com as normalizações. E soma as admitâncias. Uma vez somada a admitância, você inverte, e isso vai ser o valor da impedância equivalente que você tem aqui nesses terminais. Aí você continua, se fosse o caso, continuaria o problema daqui para cá. Alguma pergunta? Para simplificar, no problema que a gente vai resolver, o Z1 e o Z2 vão ser iguais. Né? Senão fica muito chato. Então, ó, o Z1 e o Z2 são iguais. No caso, eles valem 25 ohms. Uma das linhas tem um tamanho de 1,3 lambda. A outra linha tem um tamanho de 0,3 lambda. E as duas terminam com a mesma impedância de carga, 50 ohms. Então, repare que não existe, ó, casamento de impedância no final daquelas linhas. Se tivesse, o problema seria muito mais fácil de resolver. Porque seria como se fossem duas impedâncias em paralelo de 50 ohms. Aí era mais fácil de resolver. Como a carga lá no final é de 50 ohms e não está casada com a impedância da linha, as contas ficam mais chatas. A gente vai fazer com o ábaco, né? Até para ilustrar a utilização do ábaco. Então, a pergunta é: qual é a impedância correspondente naquela figura anterior? O enunciado está claro? Alguma pergunta? Se não entendeu o enunciado, não adianta continuar. Então, vamos prosseguir. Vamos primeiro fazer para a linha 1. Primeiro, a gente vai normalizar. Como as cargas têm o mesmo valor e as impedâncias caracterizam o mesmo valor, a normalização é a mesma, né? 50 dividido por 25, 2.
Então, todas as impedâncias normalizadas das cargas estão no mesmo ponto, 2, real. Então, o xn igual a zero é esse segmento. O círculo de Rn2 é esse daqui, ó, se não estou enganado. Então, este ponto 2, Zn igual a 2, vai ser esse cara daqui, ó. Lá está ele. Agora eu preciso achar as impedâncias lá naquele extremo onde as duas linhas de transmissão encontram-se, né? Junto à linha original que vai até o gerador. Numa, eu tenho que andar 1,3 lambda na direção do gerador, enquanto que para outra, 0,3 lambda. Então, está lá o círculo de coeficiente constante para cada um daqueles trechos de linha de transmissão. O que significa andar 1,3 lambda na direção do gerador? Andar em sentido horário. Sentido horário. Mas repara, ó, 1,3 é um comprimento de onda e depois mais 0,3 comprimentos de onda. Andar um comprimento de onda na linha de transmissão significa o que aqui no ábaco de Smith? Uma volta completa. Não. Não. Meia volta. Meia? Uma volta completa são quantos comprimentos de onda? 2. Olha a periodicidade da impedância. Lambda sobre 2. 2. Então, 1 lambda são 2 voltas na carta de Smith. 2 voltas, que obviamente você não vai dar. Quando você pegar valores como esse, corta fora os múltiplos de meio comprimento de onda. Se a linha não tiver perdas, se o K for real. Então, andar 1,3 lambda, nesta situação de linha sem perdas, é o mesmo que andar 0,3. Os dois casos vão dar a mesma impedância lá na linha de transmissão original. Então, eu brinquei aqui, ó. Eu dei 2 voltas na carta de Smith e ainda dei mais 0,3. Na verdade, aqui o que importa é o 0,3. 0,3 é maior ou menor que lambda sobre 4? Maior. Então, você já sabe que você vai andar 1/4, ou seja, meia volta na carta de Smith e andava mais um pouquinho. Ou seja, você vai parar por aqui. Esse raciocínio é bom porque evita erros na hora de você marcar a variação da posição nessa escala, que é pré-fixada. Ela só te ajuda a medir variações do S. Então, neste caso, você parou neste ponto. Pois é. Porque você vai andar 0,3 e vai parar no mesmo ponto. Então, os dois vão ter o mesmo valor de impedância normalizada aonde eles se encontram na terceira linha de transmissão. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Ficou claro? Então, prosseguindo. Vamos fazer a leitura do valor da impedância normalizado. Aqui a gente precisou, né? Não deu exatamente em cima das curvas originalmente marcadas na carta de Smith, então a gente fez ali no olhômetro uma extrapolação. Aí no meu caso, talvez com a ajuda do MATLAB, né? Eu achei 0,54 mais J 0,24. Só que essas impedâncias estão em paralelo. Se elas estão em paralelo, é melhor usar valores de admitância. Então, eu vou aproveitar que eu já tenho este ponto marcado e antes de desnormalizar ou normalizar, eu já vou aqui, ó, pegar o ponto diametralmente oposto
para obter o valor do inverso do Zn de cada uma delas, ou seja, o valor da admitância normalizada. Ah, perdão, tem um verdinho, esqueci o... Agora sim, eu vou aproveitar, já que deram no mesmo ponto, né? Isso vai evitar, isso vai economizar alguns cálculos. Então eu vou pegar o ponto, ó, diametralmente oposto, e isso vai me dar o valor da admitância normalizada desses caras aí, ó, que por acaso são iguais porque os dois foram parar na mesma posição. Aí, extrapolando, né, com um pouquinho de paciência, a gente lê 1,57 menos J 0,7. Como a impedância característica é a mesma, eu posso fazer as contas com o valor normalizado e desnormalizar no final. Se essas impedâncias características tivessem valores diferentes, eu agora preciso desnormalizar antes de somar os valores da admitância. Eu já não me lembro o que eu fiz aqui neste exercício, mas provavelmente eu desnormalizei antes, que é justamente para falar para você, ó, cuidado, que se o Z1 e o Z2 tivessem valores diferentes, a desnormalização de um termo teria que ser diferente da do outro. Eu espero que vocês estejam entendendo isso que eu estou falando. Então foi o que eu fiz, ó. Eu desnormalizei antes, ou seja, eu dividi por 25. Desnormalizar a admitância é dividir por 25. Aí deu todos os dois no mesmo valor, 0,063 menos... Isso é na calculadora, viu, pessoal? Aqui já saiu da carta de Smith. Em preto, é na calculadora. 0,063 menos J 0,028. Eu somo, e aí, na calculadora, eu inverti. Finalmente achamos essa impedância bem baixinha, né? Deu 0,63 mais J 2,95 ohms. Então, esta é a impedância que eu tenho, vou voltar atrás, ó. Esta é a impedância da carga equivalente que eu tenho aqui, ó, nesta posição. A partir daqui, eu continuo usando o ábaco, mas agora, ó, normalizando em relação a Z0, até chegar no gerador. Vou voltar lá no problema, tem uma observação a fazer lá no final. Cuidado com as normalizações. Em particular, quando você tiver mais de uma linha e elas têm impedâncias, características diferentes, cada uma com a sua normalização. Cuidado. Né? Ainda mais se você quer usar o mesmo ábaco para fazer essas contas todas. Então, cuidado com as normalizações e, consequentemente, com as desnormalizações. Alguma pergunta? Se as linhas estiverem em série, eu não vou fazer esse problema, tá? É a mesma filosofia, só que você, no final, não vai trabalhar com as admitâncias. Você vai usar os próprios valores de impedância e somar. Mas é a mesma filosofia. O lance é que é difícil realizar isso na prática. Por exemplo, como é que você põe dois cabos coaxiais em série a um terceiro? Como é que você faz isso? Então, na prática, geralmente, essas conexões são em paralelo. Em paralelo. Tá? Mas, teoricamente, você poderia ter em série. A filosofia é rigorosamente a mesma, só que aí no final, ao invés de trabalhar com admitâncias, você vai trabalhar com as impedâncias mesmo. E aí, ó, eu vou deixar esse problema, porque já está no final da aula, né? Não vou forçar a barra. É o problema com perdas. Eu só vou antecipar aqui o que a gente vai fazer no início da próxima aula. Quando você tiver perda, a carta de Smith pode e deve ser utilizada. Não tem problema nenhum.
Ah, mas e se o Z0 for complexo? Não tem problema. O problema vai ser normalizar, desnormalizar, multiplicar, dividir por valores complexos de Z0. Mas hoje em dia isso não é problema. A calculadora faz essas contas tranquilamente. Então você continua usando a carta de Smith rigorosamente como foi feito nos problemas anteriores, exceto que o módulo do coeficiente de reflexão agora varia. E varia de E elevado a menos 2 vezes alfa S. Onde, lembrando que alfa vem da parte imaginária do K. Ou seja, ao invés de você trabalhar num círculo, você trabalha numa espiral. Eita ferro, olha lá, uma espiral. Aqui só está um trecho dessa espiral. Lógico que você não vai querer achar a equação da espiral, você não vai desenhar a espiral. Tudo que você precisa saber é o seguinte: comecei o problema, andei de uma certa posição S, eu vim parar aqui, ó. Então você sabe que parou nessa fase aqui. Só que você não está mais no mesmo círculo, você está em outro círculo, outro raio. Aí você tem que fazer essa conta na calculadora e fazer a correção do módulo do coeficiente de reflexão. Então reparem, exceto pelo fato de você mudar de raio, você mudar de módulo de coeficiente de reflexão, o resto é igualzinho como você fez antes. Pergunta: por que esta conta tende para esta exponencial tende para zero? Perdão, desculpa. Repare que quando S aumenta, este valor tende para quando S vai diminuindo. Vai diminuindo, tende para zero. Então repare, isso. Quando S aumenta, e S aumentar significa a fase do coeficiente de reflexão diminuir, sentido horário, igualzinho como era antes, tudo igual, exceto o módulo do coeficiente de reflexão. Repare que essa espiral, na medida em que você anda no sentido horário, ela vai diminuindo até chegar no centro do ábaco. E, logicamente, que no sentido oposto, você vai aumentando, até tender para o círculo, para a borda externa. Por que quando S aumenta, você vem para o centro do ábaco? Puxa, que legal, quando o S aumenta, você vem, ó, você está casando aqui, ó. Você vem aqui para o módulo do coeficiente igual a zero. Por quê? Isso é bom ou é ruim? O S aumenta, ou seja, o tamanho da linha vai aumentando. Você vem para o centro do ábaco. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim, absorção total. Isso, é porque esse S aqui, ó, o L é tão grande, a onda vai vindo, ela vai sendo atenuada na linha, não chega quase nada lá no final e, consequentemente, retorna quase nada, que, por sua vez, continua diminuindo, porque a linha tem perdas. Aí você fala, não, que beleza, ó, tudo foi absorvido, ó, tudo foi passado, ó, nada está voltando. Lógico, porque está tudo sendo consumido, ó, na linha de transmissão que tem perdas. Por isso que essa espiral, ela vai, na medida em que o S aumenta, na medida em que você percorre o ábaco no sentido horário, ela vai diminuindo até no limite, né, ir para o centro do ábaco. Então, quando a linha tiver perdas, o ábaco é usado rigorosamente da mesma maneira. Deste lado estarão os mínimos de tensão, deste lado estarão os máximos de tensão, só que os valores dos máximos e mínimos vão diminuindo na medida em que você vai percorrendo a linha de transmissão. A única diferença é que você vai ter que fazer essa conta na calculadora toda vez que você mudar de posição, para calcular o novo módulo do coeficiente de reflexão. Então, no início da próxima aula, a gente vai resolver esse problema aqui, ó, de uma linha com perdas, para mostrar exatamente isso. Você usa o ábaco da mesma maneira, só tem que tomar cuidado com o cálculo do módulo do coeficiente de reflexão. Então, a gente vai ver esse problema no início da próxima aula, que é a última aula antes da prova
da quarta-feira da semana que vem. Então, já antecipando, ó, imprimam ábacos de Smith, não deixa para cima da hora, não só porque vocês vão precisar de alguns para fazer a prova, mas também para fazer os exercícios do livro, para vocês se divertirem nesse fim de semana. Eu espero que com a aula de hoje vocês já consigam fazer um monte de exercícios do livro. Alguma pergunta? Vocês estão vendo que os exemplos, os exercícios não são complicados. O que geralmente pega é a falta de treino. Se não tiver perguntas, eu vou então desligar aqui a aula e daqui a pouco eu passo o vídeo